Naquela rua modesta, onde as fachadas coloridas se curvavam umas às outras como velhos vizinhos em confidência, havia algo no ar que fazia a pele vibrar. Não era só o verão, que descia como um manto de calor dourado sobre tudo, nem o som distante dos tamborins, ensaiando sua cadência para o desfile da semana seguinte. Era algo mais, uma expectativa silenciosa, como se o bairro todo soubesse que algo estava para acontecer, mas não ousasse nomear. Letícia, com seus 20 e poucos anos, e olhar sempre curioso, havia se mudado para aquele canto fervilhante da cidade há apenas 6 meses. Professora de literatura infantil, encantava-se mais com gestos silenciosos do que com palavras eloquentes. Tinha o dom de perceber o que ninguém dizia, o que pairava nos gestos demorados, nos olhares lançados por sobre os ombros. Era discreta, mas não invisível. E fora exatamente isso que chamara a atenção de Alberto. Ele era o tio de Miguel, seu vizinho da casa ao lado. Aparecera havia pouco, dizendo que vinha ajudar nos preparativos para o desfile da escola de samba da comunidade. Aposentado da polícia, Alberto tinha mãos de quem ainda carregava o peso dos dias no corpo. Mas os olhos... Aqueles olhos sabiam sorrir em silêncio. Não era um homem de muitas palavras, e Letícia o notou não na primeira vez que ele passou por ela, mas na segunda, quando ele não desviou o olhar ao cumprimentá-la, e seu bom dia veio arrastado, grave, como se tivesse peso. Ele usava camisas sempre abertas nos primeiros botões, como se o calor do mundo exigisse isso dele. Letícia fingia não notar, mas os olhos se demoravam mais do que deveriam naquele peito moreno, onde o suor escorria preguiçoso, deslizando pela pele como se tivesse vontade própria. Havia algo quase insolente naquela tranquilidade dele, como se soubesse exatamente o que fazia com o silêncio, como se o próprio passo firme pelas calçadas rachadas fosse uma promessa. Durante os dias que antecediam o desfile, o bairro inteiro se envolvia numa agitação colorida. Letícia, ainda uma recém-chegada, observava de longe, ajudava quando pediam, sorria em silêncio. E foi assim que se viu na casa de Miguel, em uma tarde de sábado, ajudando a pintar os adereços das alas infantis. Estavam todos no quintal, entre tintas, tecidos e o aroma doce de bolo de milho assando. E Alberto ali, encostado no batente da porta, uma cerveja na mão, observando tudo com a paciência de quem carrega o tempo no bolso. Letícia sentiu os olhos dele em suas costas primeiro, um calor sutil, como uma brisa morna que sussurra, e quando se virou, ele estava ali, olhando, sem pressa, sem pudor, apenas a olhando, como quem vê uma coisa rara e não quer perder nenhum detalhe. Ela desviou o olhar, fingindo se concentrar no pincel, mas sentiu a respiração descompassar levemente, e não pôde evitar. Nos minutos seguintes, voltava a olhar para ele, sempre de relance, e ele, como se soubesse, respondia com um meio sorriso lento, que acendia em Letícia uma centelha inquieta. Naquela noite, a escola de samba faria seu último ensaio geral pelas ruas, e Letícia, que até então apenas assistia da varanda, foi convidada a acompanhar o grupo mais de perto. Vestiu um vestido leve, florido, que abraçava seu corpo com suavidade. Queria parecer casual, mas havia escolhido aquele vestido por um motivo. Ele a fazia se sentir viva, desperta. O desfile começou com tambores, que pareciam bater em sincronia com seu próprio coração. Cores, brilhos, risos. A comunidade toda vibrava. Letícia caminhava ao lado de outros vizinhos, mas os olhos procuravam, e encontraram Alberto, à frente de um grupo de apoio da bateria, com um rádio preso na cintura e um cigarro esquecido entre os dedos. Ela sorriu por dentro ao vê-lo ali, tão deslocado e ao mesmo tempo tão presente. Durante uma breve pausa, ele se aproximou. O suor escorria pela testa dele, mas seu sorriso era calmo.
Estavam perto da praça, num ponto mais vazio da rua, quando ele se colocou ao lado dela. Está se divertindo? Perguntou, a voz grave como o trovão abafado. Muito, ela respondeu, sentindo as palavras grudarem na garganta. Por um instante, o barulho pareceu diminuir. Estavam cercados pela multidão, e ainda assim Letícia teve a sensação de que ninguém os via. Os olhos dele desceram pelo corpo dela, sem pressa, como se lesse um poema escrito em sua pele. Ela sentiu o rosto corar, mas não desviou. Alberto se aproximou mais, até que seus braços se tocaram levemente. Não foi um gesto chamativo, ao contrário, foi quase imperceptível. Mas o contato fez Letícia prender a respiração. A pele reagiu com um arrepio súbito, um chamado mudo ao qual ela não estava preparada para resistir. Gosto do seu jeito quieto, ele murmurou, quase em seu ouvido. Fala menos do que sente. Letícia sentiu o coração descompassar. Ele não a tocava diretamente, mas a proximidade era um toque por si só. Cada palavra parecia escorrer por sua pele, despertando sentidos que estavam adormecidos. Ela se virou levemente, o rosto a centímetros do dele, e por um instante tudo ficou suspenso: o som, as luzes, o tempo. Mas então uma ala passou dançando e puxou Letícia de volta. Ela se afastou um passo, o olhar ainda preso no dele, e sorriu. Um sorriso que não dizia não, apenas ainda não. Ele entendeu. E foi assim que começou, como um tambor que bate primeiro baixo, depois mais firme, até tomar o corpo por completo. Letícia não sabia o que esperava dela mesma, mas sabia que havia algo naquele homem, naquele olhar, naquela pausa entre as palavras, que a fazia querer descobrir. E o desfile, que era apenas mais um na agenda da cidade, tornava-se o começo de algo que ela não saberia explicar, mas que já se enraizava fundo, bem fundo em sua pele. Os dias que seguiram ao ensaio foram banhados por um calor constante, aquele tipo de abafamento que parece vir mais de dentro do corpo do que do céu. Letícia acordava antes do sol, mas a memória do que acontecera naquela noite permanecia grudada na pele como perfume forte. O jeito como ele a olhou, a respiração dele perto de sua orelha, o peso invisível da presença dele mesmo sem o toque, tudo aquilo vibrava em seu corpo como o eco de uma música que se recusa a desaparecer. Alberto voltou ao cotidiano do bairro como se nada houvesse acontecido. Passava pela calçada com o mesmo passo tranquilo, acenava aos vizinhos com aquele gesto contido, quase preguiçoso, mas os olhos, quando cruzavam com os de Letícia, já não eram os mesmos. Eles hesitavam por um instante, mergulhavam nos dela com uma lentidão quase indecente, como se cada olhar fosse um segredo repartido. Numa tarde de quarta-feira, o sol mergulhava em tons laranjas e o céu parecia prometer uma noite mais fresca. Letícia arrumava livros infantis no banco da praça, enquanto esperava os pequenos para uma roda de leitura, quando sentiu o peso de um olhar sobre ela. Não precisou virar-se. O calor já subia por sua nuca, lento, firme. Alberto estava ali, parado ao lado da banca de água de coco, conversando com o vendedor, mas seus olhos estavam fixos nela. O modo como ele a olhava era como se ela fosse uma possibilidade prestes a se concretizar. Não havia vergonha, nem hesitação. Era desejo cru, contido apenas pelo respeito que ele parecia cultivar por cada segundo do tempo dela. Quando ela ergueu os olhos e encontrou os dele, foi como se o mundo respirasse com mais força. Boa tarde, ele disse quando se aproximou, a voz tão grave que pareceu vibrar na pele dela. Ela respondeu com um sorriso que não conseguiu esconder por completo o nervosismo doce que sentia. Os olhos dela fugiram dos dele por um segundo, mas voltaram. Sempre voltavam.
Tem um lugar que eu gosto, ali atrás da quadra da escola, disse ele apontando com o queixo. Fica vazio a essa hora. Fresco, silencioso. Você quer ver? Ela hesitou por um instante, mas o olhar dele não implorava, apenas oferecia. Era como a brisa que levanta a cortina. Entra se quiser, sai se for o caso. Ela assentiu. Caminharam lado a lado, sem falar. O espaço entre eles era pequeno, mas cheio de eletricidade. As mãos nunca se tocaram, mas os braços se aproximavam, criando uma tensão morna, um campo de desejo denso que os envolvia. Quando chegaram ao local, um espaço de chão batido, com um banco de pedra sob uma árvore antiga, ele parou e virou-se para ela. Gosto de silêncio com gente que também gosta, disse ele, sentando-se devagar, os olhos ainda presos nos dela. Letícia sentou-se ao lado, mas com espaço suficiente para sentir falta do calor dele. Ficaram assim por um momento, ouvindo o som distante das rodas de samba, das conversas ao longe, dos passos da cidade se desfazendo em eco. Você sempre olha assim? Ela perguntou, rompendo o silêncio. Ele sorriu, apenas com o canto dos lábios. Só quando encontro algo que me dá vontade de olhar por muito tempo. Ela sentiu o estômago se contrair, uma mistura de prazer e vertigem. Virou o rosto para o outro lado, como se o ar estivesse denso demais. Mas ele não recuou. A mão dele pousou, muito devagar, sobre o banco, ao lado da dela. Não tocou diretamente, mas chegou tão perto que o calor da pele dele a fez estremecer. Eu penso em você quando o barulho some, ele murmurou. Quando a cidade dorme e só sobra o que ficou em mim do dia. Letícia fechou os olhos por um instante. Era perigoso aquele tipo de carinho. Perigoso porque entrava pelos poros, pelos silêncios, pelos detalhes. Não era um desejo de toque imediato, mas de permanência, de presença. E isso, para ela, era mais arrebatador que qualquer gesto explícito. Eu não estou acostumada com isso, confessou ela num sopro. Com o quê? Com alguém que não me apressa, que não tenta arrancar, mas apenas permanece. Ele virou-se um pouco mais para ela. A mão agora roçava de leve o dorso da dela, com um gesto tão sutil que parecia acidental, mas não era. O desejo que vale a pena não tem pressa. Ele só quer um lugar para morar. Letícia abriu os olhos e o encontrou mais perto. O rosto dele estava a poucos centímetros do seu. O calor do corpo dele invadia o espaço entre os dois, e a respiração dela já se descompassava. Os olhos dele estavam fixos nos seus lábios, e o silêncio entre os dois se tornou insuportável. E então ele a beijou, devagar, com os lábios roçando primeiro, como se testasse o impacto, depois aprofundando, encaixando, aquecendo. Era um beijo que trazia o peso dos dias e o alívio dos reencontros. As mãos dele se moveram lentamente até o rosto dela, segurando com firmeza, mas com ternura. E ela se entregou com uma lentidão própria, como se cada segundo fosse um passo na travessia de um abismo conhecido. Quando se afastaram, os olhos ainda colados um no outro, ambos sabiam. O que havia começado com um olhar, agora tomava forma. Não era só desejo, era algo que se construía com palavras não ditas, com toques acidentais, com respirações entrecortadas. Ali, sob a árvore esquecida atrás da quadra, Letícia já não era só a nova vizinha. E Alberto já não era apenas o tio do Miguel. Eles haviam cruzado uma linha, uma fronteira invisível que os colocava diante um do outro como espelhos de um desejo que não se nomeia, apenas se sente. E uma vez sentido, não se esquece, nunca mais. O sol começava a ceder lugar à penumbra da noite, tingindo o céu com cores de fogo e promessa, enquanto Letícia e Alberto permaneciam ali, na sombra daquela árvore ancestral, envoltos numa aura que parecia afastar o tempo e o espaço ao redor. O ar
carregava ainda o cheiro das flores do cerrado, misturado à fumaça distante do churrasco que anunciava a festa na rua. Mas eles não estavam mais ali para os cheiros comuns. Estavam entregues a um mundo suspenso, feito só de calor, olhares e suspiros. Ela não conseguiu desviar o olhar, nem quis. A respiração já fugia ao ritmo do pulsar dos corações, e o arrepio na pele dela era como um fogo brando que se espalhava, avisando que algo maior estava prestes a acontecer. Aquele momento não precisava ser apressado. Era feito para ser sentido, degustado como um vinho raro, lento e envolvente. Você é diferente, ele disse, a voz rouca, como se o som viesse de muito fundo. Nunca conheci alguém que me fizesse sentir assim. Letícia sorriu, um sorriso que misturava nervosismo e convite. Sentia o próprio corpo responder àquele elogio, como se cada palavra fosse uma carícia invisível que percorria seu pescoço, descia pelo colo e incendiava o peito. E eu nunca pensei que encontraria isso aqui, ela respondeu, passando os dedos pela mão dele, sentindo a textura firme, segura. O espaço entre eles parecia diminuir a cada segundo, os corpos se inclinando como se fossem ímãs, puxados por uma força inevitável. Alberto levantou a mão, desta vez com mais certeza, deslizando-a pelo braço dela, subindo com um toque que não era invasivo, mas carregado de uma eletricidade contida. Letícia sentiu os pelos da nuca se arrepiarem, um arrepio que corria em zigue-zague pela espinha. Era como se aquele simples roçar fosse capaz de acender uma fogueira no silêncio do seu corpo. Ela fechou os olhos por um instante, querendo guardar aquela sensação para sempre. Posso? Ele perguntou em voz baixa, cheia de respeito e desejo. Ela assentiu, o coração batendo acelerado, o calor do corpo dele agora tão próximo que podia sentir o cheiro sutil da terra, da madeira envelhecida, misturado ao perfume da pele dele. Alberto aproximou-se devagar, as mãos segurando suavemente os ombros dela, o rosto descendo até encontrar o pescoço delicado. O hálito quente dele tocou a pele de Letícia, provocando um arrepio mais forte. Os lábios de Alberto roçaram o pescoço dela, em beijos suaves que despertavam cada nervo, que faziam seu corpo inteiro se contorcer em desejo contido. Ela inclinou a cabeça para o lado, entregando-se àquela dança de toques e suspiros. Letícia sentiu os dedos dele escorregarem pela cintura, apertando com cuidado, como se a segurasse contra um abismo e, ao mesmo tempo, a protegesse dele. Seu corpo reagia com urgência, cada músculo tenso, cada respiração acelerada, um convite para o que ainda não fora dito. Ele ergueu o rosto e os olhos se encontraram. O olhar dele era uma promessa silenciosa, um convite a cruzar aquela linha onde o mundo se desmancha e o desejo se torna necessidade. Os lábios se encontraram novamente, dessa vez com mais intensidade, como se as palavras que não podiam ser ditas encontrassem tradução nos beijos. A boca dele explorava a dela com uma mistura de ternura e fome, um equilíbrio delicado que fazia Letícia perder a noção de tudo, menos daquele instante. As mãos de Alberto desceram pela cintura dela até a curva dos quadris, puxando-a mais para perto, colando os corpos em um abraço quente e urgente. Letícia correspondeu com fervor, deixando as mãos escorregarem pelas costas dele, sentindo a textura da camisa que guardava o calor do corpo sob o tecido. Cada toque era uma corrente elétrica que atravessava seus nervos. Cada suspiro, um acorde daquela melodia que só eles podiam ouvir. O mundo externo desaparecera por completo, e a única coisa real era a intensidade daquele encontro. Tão lento e tão rápido ao mesmo tempo, tão delicado e tão voraz. E no meio daquela troca de olhares e toques, algo mudou de vez. O medo se dissipou, a dúvida
virou coragem, e o desejo se transformou em promessa, porque naquele instante preciso, Letícia e Alberto cruzaram uma fronteira invisível, aquela linha onde a paixão não é mais segredo, onde o beijo deixa de ser apenas um gesto para se tornar o começo de tudo, e não havia mais volta. 2 Aquela noite tornou-se uma daquelas que não se apagam com o passar das horas. Letícia voltou para casa com os passos suaves, os dedos ainda tremendo com o peso do toque, e os lábios carregando o sabor do beijo que não sabia se ousaria contar a alguém. Havia um novo calor em sua pele, não o calor do verão sufocante, mas um que vinha de dentro, que acendia suas veias com uma calma intensa, como brasas que queimam em silêncio. Ela deitou-se na cama e fechou os olhos. O corpo ainda parecia encostado ao de Alberto. A memória do toque percorria suas costelas, o pescoço, os quadris, como se ele tivesse deixado sua marca em cada curva. Lembrou-se do modo como ele a segurou, nem firme demais, nem hesitante. Era como se dissesse: eu estou aqui, eu te sinto. E esse tipo de toque, esse que reconhece e acolhe, era raro demais para ser esquecido. Nos dias seguintes, ela o via com frequência. O bairro se preparava com euforia para o desfile oficial. As costureiras corriam, os ensaios aumentavam de volume, os tambores vibravam nas calçadas, e entre o som dos surdos e das risadas, Letícia e Alberto se encontravam com os olhos. Só os olhos. Um olhar que durava mais do que o necessário, que dizia mais do que qualquer conversa. Mas era no silêncio das noites que o corpo dela lembrava. Cada vez que se sentava no sofá, que deitava no escuro, o pensamento voltava para ele, o calor das mãos dele, a voz grave dizendo seu nome como se soubesse exatamente onde aquilo tocava dentro dela. E cada vez que lembrava, o corpo reagia, o coração acelerava, os pulmões se apertavam e um arrepio morno tomava conta de sua espinha. No sábado de carnaval, o bairro parecia um coração batendo em ritmo de tamborim. A avenida estava enfeitada com bandeirolas coloridas, os sorrisos brotavam como flores nos rostos pintados, e o ar cheirava a expectativa, suor e perfume. Letícia vestia um vestido curto, dourado, com rendas discretas que deixavam os ombros à mostra, os cabelos soltos, os olhos delineados. Mas era a pele que mais revelava. Havia nela um brilho diferente, um brilho que só vem de quem foi tocada da maneira certa. Ela o viu antes que o desfile começasse. Alberto estava com o grupo de apoio, coordenando as alas com aquele jeito calmo, mas firme, que fazia tudo parecer sob controle. Quando ele a viu, foi como se o tempo tivesse dado um pequeno tropeço. Seus olhos a percorreram com uma lentidão deliberada, e o sorriso que se formou no canto de sua boca foi tão íntimo que Letícia sentiu como se tivesse sido beijada ali, em meio à multidão. Durante a primeira parte do desfile, ela ficou entre os vizinhos, cantando os refrões, batendo palmas, fingindo leveza, mas havia um peso doce dentro dela, o peso de querer. E quando ele passou por perto, entregando uma garrafa de água a um dos ritmistas, Letícia o tocou de leve no braço. Um toque rápido, quase imperceptível, mas o suficiente. Ele parou. Os olhos buscaram os dela. Não houve palavras. Apenas um gesto com o queixo, quase imperceptível, indicando o caminho entre os carros alegóricos, onde ninguém olhava. Ela o seguiu. Atrás do último carro, cobertos pela sombra e pelo barulho ensurdecedor dos tambores, estavam sós. Letícia sentia o coração bater nos ouvidos. Alberto estendeu a mão e ela a segurou. Não havia hesitação agora. Não havia dúvida. Ele a puxou com delicadeza, colando seus corpos novamente. Seus lábios se encontraram como se estivessem sedentos um do outro. O beijo foi urgente, mas ainda assim terno.
As mãos dele exploraram suas costas com reverência, deslizando pela pele nua dos ombros, apertando de leve sua cintura, firmando-a contra o próprio corpo. Letícia gemeu baixo, um som abafado entre os beijos. Sentia o calor dele, a firmeza dos músculos sob a camisa suada, o cheiro inebriante de corpo masculino misturado ao suor do desfile. Cada toque era um incêndio lento. Os dedos dele encontraram a curva do quadril dela e subiram pelas laterais do vestido, apenas o suficiente para sentir a pele. E naquele toque havia mais que desejo, havia reconhecimento. Você não tem ideia do que me faz sentir. Ele sussurrou, a voz rouca contra sua boca. Ela respondeu com um beijo mais profundo, os dedos agarrando os ombros dele com uma força nova. O corpo dela implorava por mais, por continuidade, mas também por permanência. Não era apenas o momento que a incendiava, era a sensação de que ali, entre batuques e bandeiras, ela finalmente pertencia a algo que era só dela. Alberto encostou-a contra a lateral do carro alegórico, protegendo-a com seu corpo. A respiração dos dois estava entrecortada, as peles suadas, os olhos brilhando. Cada centímetro de pele tocada era uma confissão. Cada suspiro, uma promessa. E então, no auge da loucura dos tambores, eles pararam. Olharam-se, longamente. Respiraram juntos. Letícia encostou a testa na dele, sentindo o calor, sentindo a pele vibrar com a intensidade do que havia acontecido e do que ainda não havia. Depois disso, a gente não finge que foi nada, ela disse, com a voz trêmula, mas firme. Ele assentiu, os olhos mergulhados nos dela. Depois disso, não tem mais volta. E ali, entre o ouro do vestido dela e a pele marcada do homem que esperou o tempo certo, o mundo inteiro vibrou num compasso novo, porque quando o desfile passasse, quando a multidão fosse embora e as ruas voltassem ao silêncio, restaria aquilo que não se varre da calçada, o que foi sentido com verdade, o que atravessou o corpo e se instalou na alma. A madrugada se arrastava pelas calçadas como um gato preguiçoso, derramando um silêncio úmido depois do frenesi. A avenida, antes pulsante e colorida, agora era um corredor de fantasmas sorridentes, confetes grudados no asfalto, penas esquecidas, restos de alegria espalhados como testemunhas silenciosas. Mas nada, nem a ressaca da cidade, conseguia apagar o que ainda pulsava entre Letícia e Alberto. Voltaram para casa sem se darem as mãos, mas com os corpos tão carregados de energia que o mundo parecia se curvar ao redor deles. Ela entrou primeiro no portão, caminhando sem olhar para trás, o som dos saltos misturado à melodia longínqua dos últimos tambores. Ele veio logo depois, em passos largos, firmes, como quem sabe que o caminho é certo. Letícia abriu a porta e parou no batente. Olhou para dentro como se hesitasse, como se ali estivesse um universo inteiro que ela ainda não sabia se devia abrir. Mas então, virou-se devagar e olhou para ele, e o mundo pareceu silenciar de novo. Alberto estava parado, a alguns passos, com o corpo ainda iluminado pelos restos de luz da rua, os olhos mergulhados nos dela, o rosto suado, os cabelos desalinhados, a respiração ainda pesada da noite. Era um homem inteiro ali, presente, verdadeiro. E nos olhos dele havia algo mais. Um pedido sem palavras, um respeito silencioso, um desejo que não forçava, mas esperava. Ela deu um passo para trás, abrindo a porta. O convite era claro, e ele entendeu. Entrou devagar, como quem pisa em terreno sagrado. A sala era pequena, acolhedora, cheia de objetos com histórias que ela nunca havia contado a ninguém. Mas agora não era mais sobre a sala ou sobre o silêncio. Era sobre o que viria. Ela virou-se e ele estava ali, parado no centro da sala, observando-a com a mesma intensidade de antes. Mas havia algo diferente agora, algo mais cru,
mais exposto. O desejo deles havia deixado de ser só tensão. Agora era necessidade, era entrega. Letícia aproximou-se devagar. Seus dedos tocaram a barra da camisa dele. Devagar, sem urgência, ela a puxou para cima, revelando o corpo firme, marcado pelos anos, pelas histórias, pela vida. Ela passou os dedos pela pele quente do peito dele e sentiu o tremor sutil sob seu toque. Era vulnerabilidade. Era verdade. Alberto a segurou pelos quadris, puxando-a para perto. O beijo veio como um reencontro, intenso, profundo e cheio de significados. As mãos dele deslizavam por suas costas, abrindo espaço entre os corpos, até que não houvesse mais separação. E cada toque era como uma palavra dita entre suspiros. Ele a acariciava como quem lê uma história esquecida, com cuidado e fome. Ela sentiu-se derreter nos braços dele. O vestido caiu com naturalidade pelos ombros, deslizando como água até o chão. E então estavam ali, pele contra pele, suor misturado, respiração entrecortada. Não houve pressa. Alberto a guiou com uma calma que queimava. Deitou-a no sofá com a delicadeza de quem entrega algo precioso. Seus olhos percorriam cada traço do corpo dela com uma reverência silenciosa, como se ela fosse a única mulher do mundo. O toque dele era como música. Cada deslizar dos dedos, cada beijo na pele, cada respiração entre as palavras que não foram ditas. Tudo compunha uma melodia que só os corpos sabiam cantar. Letícia sentia cada centímetro de si sendo resgatado. Ele não a possuía, ele a reconhecia. Horas depois, estavam abraçados no chão da sala, o sol começando a pintar o céu do lado de fora. O silêncio entre eles não era vazio, era pleno. Era um silêncio cheio de significado, de presença. Você ficou, ela disse com a voz baixa, os dedos traçando linhas no peito dele. Eu não teria ido embora, ele respondeu, beijando seus cabelos. Letícia fechou os olhos, sorrindo. Não era só o corpo saciado, era a alma, era o coração que enfim encontrava um lugar. Porque o que começou com um olhar, durante um desfile, com palavras não ditas e desejos contidos, transformou-se numa história de pele e verdade. E ali, entre as sombras do dia que nascia, ela soube. Não era apenas paixão, era o início de algo que finalmente fazia sentido, porque às vezes a gente só precisa que alguém nos olhe como se fôssemos casa. E Alberto era exatamente isso, um abrigo que ardia, um silêncio que tocava, uma presença que curava.